A pandemia do coronavírus tem dificultado o fornecimento de medicamentos para combate a outras doenças. É o caso da hanseníase. Pacientes afirmam que desde o ano passado não estão recebendo o PQT, que é um remédio fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Especialistas alertam para as consequências da interrupção do tratamento. O Brasil registra cerca de 30 mil novos casos de hanseníase por ano. Só fica atrás da Índia no ranking mundial da doença. Mas o número de infectados pode ser 5 vezes maior, segundo a Sociedade Brasileira de Hansenologia, que desde março do ano passado vem alertando sobre a escassez de medicamentos para tratar a doença e cobrando providências do Ministério da Saúde. Atualmente, 18 estados estão sem remédios para o tratamento, de acordo com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que já recebeu mais de 100 denúncias só neste ano. Existem problemas significativos quando você suspende a medicação, quando você não consegue ter acesso à medicação. O primeiro deles é a piora do quadro clínico. Aquela bactéria que está dentro do seu nervo vai voltar a se multiplicar e vai piorar o quadro clínico que você já teve anteriormente. O segundo problema é que esta pessoa que não está em tratamento volta a transmitir a doença. Então você pode de novo estar infectando pessoas ao seu redor, o que é muito grave. E o terceiro deles é que essa bactéria que agora está se multiplicando pode ser inclusive resistente a esses antibióticos que você tomou, que a pessoa tomou anteriormente. Foi o que aconteceu com a mãe desta professora, que há 3 meses está sem o medicamento. Toda a melhora que ela teve se transformou em piora porque está sem o PQT. Nós não podemos comprar os medicamentos porque esse medicamento é fornecido pelo governo. Então, ela voltou a sentir dores, coceiras, inflamação nos nervos. O pé dela, ela mal consegue pôr no chão, a mão ela não fecha, as manchas estão super inflamadas. Em nota, o Ministério da Saúde diz que negocia a possibilidade de fabricação de medicamentos para hanseníase aqui no Brasil e que está adotando medidas que viabilizem essa produção. Diz que aguarda um projeto do laboratório Biomanguinhos Fiocruz com essa finalidade. Informou ainda que no mês passado iniciou a distribuição de 50 mil cartelas dos 3 principais medicamentos para o tratamento, começando assim a regularizar os estoques nos estados. Bom, para detalhar o assunto, eu converso agora com o advogado Carlos Nicodemos. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores que aqui acompanham o TV Justiça nesse momento com um tema tão sensível e caro para toda a sociedade brasileira. Pois é, a estimativa do próprio Ministério da Saúde é que hoje cerca de 40 milhões de brasileiros, não é isso? 40 mil brasileiros estão em tratamento da hanseníase. E eles ficam de mãos atadas, porque nós estamos falando de um dever, uma obrigação do Estado. E o Estado, o Ministério já vem sendo alertado há muito tempo. Parece que agora as iniciativas, as tratativas estão em andamento. Mas como é que fica a situação desses pacientes? Bom, Rafaela, você pontuou muito bem. Eu poderia dizer que trata-se de uma tragédia dentro de uma outra tragédia. O MORHAN, que é o Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela hanseníase, para a qual eu advogo em relação a esse tema e outros temas, já vem desde 2020 informando ao Ministério da Saúde e também o próprio sistema de justiça, entre eles o Ministério Público Federal, no que diz respeito a esse desabastecimento. Nós recebemos notícias de 18 estados e do Distrito Federal que esse medicamento não chega. E isso afeta diretamente cerca de 40 mil pessoas. Nós temos que registrar que o Brasil é, em números absolutos, o primeiro país que notifica casos de hanseníase. E pela OMS, somos o segundo país com maior número de casos de hanseníase. E isso é gravíssimo, porque a própria OMS pontua a necessidade de uma intervenção do Estado brasileiro em relação a esse tema. Inclusive, a matéria já foi judicializada, não é isso, doutor Nicodemos? Sim, já foi judicializada no contexto da pandemia, quando o MORHAN, através de uma ação civil pública, pleiteou na justiça que o Estado brasileiro fornecesse o auxílio emergencial para essas pessoas que foram atingidas pela hanseníase no ano de 2020 e foi negado esse direito, sob o argumento de que haveria uma entrega desse medicamento quando isso não procede, quando isso não é verdade.
Eu queria trazer ao conhecimento de todos os telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento, que tramita hoje no Ministério Público Federal um procedimento sob o cuidado da doutora Mariana Filgueira, que é responsável pela área de tutela e saúde em âmbito nacional, para que essa situação se regularize, ou que haja uma ação civil pública e que obrigue, que possa instar o Poder Público Federal a regularizar essa situação, porque é uma questão de priorizar aquilo que nós denominamos no início dessa matéria como uma tragédia dentro de uma tragédia. Está falando de direito à saúde, direitos humanos, tem vários direitos sendo violados, certamente, né? Falando sobre o ponto de vista trabalhista, esse aspecto do direito do trabalho, a pessoa que sente dores ou que teve o caso que vem se agravando cada vez mais em virtude da falta de medicação, essa pessoa pode ser afastada do trabalho, por exemplo? Sim, Rafaela, você pontuou muito bem, né? Quando nós falamos de hanseníase, o MOHAN, que é o movimento de reintegração da pessoa atingida pela hanseníase, que tem 40 anos de história, pontua sempre que nós estamos falando do direito à saúde, nós estamos falando daquilo que o artigo 6º da Constituição Federal reconhece como um direito social humano e que se articula com o artigo 1º no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Mas eu queria trazer também, Rafaela, um outro dispositivo para ressaltar que toda pessoa atingida pela hanseníase deve apontar nesse sentido, que a nossa Constituição Federal, no artigo 196, disse: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos, além do acesso universal e igualitário, né, trazendo a promoção, a proteção e a recuperação como um tripé que pode e deve ser promovido pelo Estado. E aí uma pessoa, no exercício das suas atividades laborativas, quando é afetado por essa doença, ela deve se licenciar para que o Estado entre com os programas de promoção e recuperação, de modo que a pessoa possa ter novamente as condições laborativas. Então, nós estamos falando de um direito humano social, inclusive reconhecido no Pacto de Direitos Civis, vinculado à Declaração Universal de Direitos Humanos, além da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que também reconhece esse direito social, que é o direito à saúde, que no Brasil está regulamentado nesse tripé: promoção, proteção e recuperação. Bom, no próximo dia 10 de fevereiro nós teremos aí uma reunião, né, com laboratórios. Boas expectativas, rapidinho que o nosso tempo já se encerrou, viu? Bom, as expectativas são grandes, a gente espera também que o Ministério Público Federal possa entrar nesse debate e que possa efetivamente colocar a questão social sobre a questão econômica e que o medicamento chegue a toda a população, especialmente aqueles que foram contaminados e precisam de um auxílio do Estado. Ok, muito obrigada, ótimas expectativas e ficamos na torcida aí que tudo dê certo. Ótima tarde para o senhor, tchau, tchau. Uma boa tarde.